Lamentavelmente, senador Jorge Viana e o caro senador do Acre têm abordado com preocupação a questão da segurança a partir da tragédia que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, que um sinalizador, que na verdade é um fogo de artifício usado naquela boate, na madrugada fatídica de 27 de fevereiro, acabou anulando o sonho de quase 240 jovens. E um outro sinalizador acabou num jogo de futebol sendo usado e matando um menino de 14 anos, torcedor, apaixonado por futebol, como a maioria dos brasileiros, e morreu na noite de ontem, depois de ser atingido por esse sinalizador que é um fogo de artifício. Então, a família do Kevin Douglas Beltrán Espada, a vítima que estava no estádio lá de Oruro, no altiplano boliviano, o nosso pesar. A vida para esse menino terminou e a dor dos pais e dos familiares será eterna. Desta vez o cenário da morte não foi uma boate como a de Santa Maria, no nosso Rio Grande do Sul. A tragédia ocorreu num estádio de futebol a céu aberto, a uma altitude de 3.700 metros, que é a cidade mineira de Oruro, no interior da Bolívia, que está a 230 quilômetros da capital La Paz, e que tive a oportunidade de conhecer exatamente no dia 1º de janeiro deste ano, numa recente viagem que eu fiz pela América Latina, começando pelo Acre, do nosso senador Jorge Viana. Em plena Copa Libertadores da América, o mais importante torneio de futebol do continente, ontem a disputa foi entre o Corinthians de São Paulo e San José da Bolívia. Vimos a repetição de episódios trágicos envolvendo o perigoso uso de sinalizadores e fogos de artifício que são proibidos em estádios de futebol. São situações que deveriam resultar apenas em diversão e confraternização, como nos grandes eventos e as grandes disputas esportivas, cujo resultado deveria ser uma saudável e alegre comemoração. Como bem disse o técnico do time brasileiro, o gaúcho Tite, de Caxias do Sul, que é o treinador do Corinthians, ele disse textualmente: prefiro trocar o título mundial do Corinthians pela vida desse menino. Emocionado, ele disse: o esporte tem um outro sentido, não é o da violência. Senador Capiberibe, não se vence a qualquer custo, não se vence no esporte com violência de torcidas. O gerente de futebol corintiano, Edu Gaspar, também chorou na Bolívia ao falar da morte do jovem Kevin. Realmente, os ganhos, por maiores que sejam, não podem superar as responsabilidades dos indivíduos nem do poder público quanto à defesa da vida e do bem-estar social. Essa atitude deve prevalecer, sobretudo, entre autoridades públicas e também privadas. Neste ano, teremos desafios importantes relacionados aos grandes eventos esportivos. Entre 15 e 30 de junho, o Brasil sediará a Copa das Confederações. Entre 23 e 28 de julho, sediaremos a Jornada Mundial da Juventude na cidade do Rio de Janeiro. Em 2014 será a vez da Copa do Mundo de Futebol e em 2016 as Olimpíadas no Rio de Janeiro. A pergunta que faço, senhoras e senhores senadores: estaremos nós preparados para evitar tragédias e garantir segurança à população que participar desses grandes eventos, especialmente os esportivos, nos quais existe a paixão do torcedor e das torcidas organizadas? Já estou terminando, senador Jorge Viana. O poder público e os organizadores... Já ampliei um pouquinho para que Vossa Excelência possa, Muito obrigada, presidente. Com a calma devida, concluir. Penso que essa questão é uma questão de interesse público. O poder público, as autoridades e os organizadores desses grandes eventos esportivos estarão preparados adequadamente para evitar novas tragédias? E os torcedores e seus líderes das chamadas torcidas organizadas estarão conscientes
do seu papel social para a defesa da vida dos seus torcedores, mas, sobretudo, do respeito aos torcedores adversários? Essa é a questão que fica. As torcidas organizadas são, sem dúvida, importantes referências para todos os torcedores. Em vez de fomentar a violência e o embate que colocam em risco a vida de inocentes, muitas vezes por causa de um pequeno número de irresponsáveis, esses grupos deveriam incentivar, ao contrário, os torcedores, a festa saudável e bonita dos estádios, com as famosas olas, a música, a ordem, a alegria e o entusiasmo e a gritaria que motivam seus atletas a transformar o futebol num verdadeiro espetáculo. Portanto, esse é um assunto que me preocupa, senhoras e senhores senadores. Por isso, peço muita atenção vigilante desta Casa para essas questões importantes: segurança e vida. Ontem, este plenário aqui, aliás, aprovou um requerimento de minha autoria e também dos senadores Paulo Paim e Pedro Simão em defesa da segurança. É a criação de uma comissão temporária interna do Senado para, em 2 meses, concluir um estudo detalhado sobre a legislação para a prevenção e evacuação em casos de incêndio. Precisamos da construção de normas de prevenção e combate a incêndios em todo o Brasil que reduzam drasticamente as chances de novas tragédias. O uso de fogos de artifícios e objetos pirotécnicos em grandes eventos, sejam em estabelecimentos fechados ou abertos, também deverá ser aprofundado, talvez o caso de proibição total. É uma ação importante que ganhará peso e eficácia se toda a sociedade e o poder público, sejam do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário, se empenharem. O incêndio no Ministério dos Transportes, aqui na Esplanada dos Ministérios, mostra como nós estamos despreparados para isso. E esta Casa precisa cumprir com o seu dever. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento